Fala pessoal, beleza? Precisa deixar essa dica pra vocês aí. E serve como ajuda também. É aquele negócio. Vou botar dois vídeos. Esse aqui, pra vocês entenderem tudo, você vai ter que começar a ver esse vídeo. O outro vai complementar. O que acontece? Esse carro meu uma vez, agora, o último carnaval, eu vim atropelar uma capivara. Então nem foi aqui na região de Degredo, nada não. Foi na saída de Campos. Vou falar pra vocês só de prejuízo que teve. Esse carro meu, no caso, tá no seguro. Mas vou falar pra vocês, se não tivesse seguro, quanto de prejuízo sairia, só pra vocês terem a noção. Literalmente, vou falar uma realidade, a gente sabe o que acontece e é fato. Porque hoje, quem ganha um salário mínimo, tá difícil manter um carro em dia. Manutenção de carro não tá barato. Já não tô nem falando de mão de obra do mecânico, não. Eu tô falando questão de peça. Vou mostrar pra vocês só de peça. Detalhe, só quebrou plástico. Não amassou paralama, não amassou capu, nada, só plástico. Então, só pra vocês terem a noção aqui, ó. Só as peças que deu, se eu não me engano, calculei entre 5 a 6 mil reais. Tudo original GM, que é a seguradora. O acordo que eu fiz com ela é, no caso, peça original da concessionária. Então foi tudo original GM, pra você ter noção. Quebrou a saia da Venturini, quebrou a outra Venturini, quebrou uns para-barros que tem. O radiador dava para salvar, mas eu fiquei com medo de botar uma caixa paralela e a qualidade não ser boa. Você viu que o radiador era original do carro ainda. Dava até para salvar ele, para falar a verdade. Até uma pessoa às vezes consegue salvar, que ele não furou. Ele quebrou aqui e vazou a água, o plástico, o suporte dele. Então trocando, resolve. Eu dei sorte que o farol principal não quebrou, que abateu no meio e caiu por baixo do carro e conseguiu sair fora dela. Mas o farol tinha uma semana que eu tinha botado os dois farol novos. Mas é que eu falo pra vocês, o farol de neblina quebrou os dois farol de neblina. O para-choque quebrou, tá até amarrei ele mais ou menos, e depois vou pintar. Quebrou aqui o para-choque e aqui embaixo, vocês viram onde quebrou. A gente olha assim, não vê, mas você vê que tem até vestígio, ó, da capivara. Aqui pra você ter a noção. Aí eu sempre, pô, vou pagar um seguro. A gente vai pagar uma coisa que não sabe como vai usar. Mas infelizmente o seguro é pra isso, porque ninguém tá livre. Aí é o que eu falo pra vocês. Em uma batida, não tô falando nem de mão de obra não. Só tô falando peça. Entre 5 a 6 mil. Ah, vai botar peça paralela? Vai sair muito mais barato. Só que vai faltar muitas coisas. Tem peças que você não acha paralela. Tem coisa que infelizmente você não acha. Esse para-barro que a gente fala que não acha paralelo. Isso aqui só acha original. Então tem peça aqui que você não encontra paralelo, tem que ser original. Para colocar tudo certinho como tem que ser. Esse tipo um isopor que ele tem aqui entre o para-choque, ele não tem paralelo, tem que ser original. É o que eu falo para vocês. Aí salva nessas horas. Já me salvou duas vezes. Essa questão da capivara e uma questão, uma vez que eu furei o pneu, cortei os dois pneus de um lado, o reboque foi lá e me tirou, deixou na oficina. Aí eu dei sorte que a mão de obra eu mesmo montei, eu conversei com a seguradora, eu cadastrei a oficina na seguradora para eu mesmo montar. Aí, quer dizer, aí que é aquele negócio, que eu mesmo que monto, eu prefiro eu mesmo montar, que pode ser outra pessoa, que às vezes nunca vai ficar a qualidade que a gente espera. Aí eu mesmo montei tudo, o que deu para salvar, salvei, depois vou botar outro para-choque e tudo. E o que eu falo para vocês como é que salva nessas horas. Dei sorte que não armou airbag, porque tem carro, esse carro meu pelo menos tem airbag, mas na batida, esse sistema do carro meu, ele arma através do impacto, assim, da velocidade. Quando você vem, dá aquela pancada brusca, ele dispara, aquela freada brusca e dispara o airbag. O meu é assim, mas tem carro que tem sensor de impacto aqui. Então, na batida, no próprio impacto, às vezes de leve, dispara o airbag. Se estourar os dois airbags do passageiro e do motorista, às vezes nem vale a pena consertar o carro. Às vezes dá perca total no carro por essa questão aí. Então, é o que eu falo pra vocês. Se fosse um carro mais novo ainda, que é só plástico praticamente, tem um sistema ADAS que a gente fala. É uma câmera que tem lá no para-brisa, e tem um sensor que manda sinal para essa câmera. E o sensor fica aqui na frente. Ou fica na grade, ou fica no para-choque. Às vezes na batida lá já afeta. E para você alinhar o carro todinho, tem que ter um equipamento que você alinha a câmera para o carro não puxar a direção, nada. Eu acho que era 2.000 e poucos reais mais ou menos para só fazer o alinhamento, o ajuste da câmera. É disso para lá, só para vocês terem noção. No vídeo que eu vou postar, tem um sensor que tá em São Paulo, tava roubando de um carro, não sei qual carro da Volks. Tava roubando, se eu não me engano. Estava entre 8 a 10 mil reais. Era fácil de roubar, o moleque roubava e anunciava na internet para poder vender. Vocês vão entender o vídeo para você saber o que estou falando. Então, nessas horas, salva. Não adianta eu falar com vocês que não vai pagar por uma coisa que a gente não sabe quando vai usar. Mas falar para vocês que faz diferença. Porque nessas horas fiquei livre, a pessoa anda na pista muito mais tranquilo. Tá com seguro. Infelizmente, a gente não sabe. Hoje a pista é complicada, pode vir um maluco e bater no carro. Às vezes pode dar uma batida, às vezes dar uma perca total no carro, que às vezes, vamos supor, que o carro vale 50 mil, mas se deu perca total, você não vai perder o carro por completo, você vai ter o valor daquele carro ainda. É melhor você ter um pouco
do que não ter nada. Às vezes a pessoa, vou consertar o carro, botar o carro para frente. Aí fica aquela gambiarra no carro que a gente sabe que acontece nessas horas. Então fica uma dica aí, uma curiosidade, só para vocês terem a noção o que é carro e o que é manutenção. E não detalhe, não estou botando mão de obra não, só foi peça aqui. O negócio aqui só foi peça. Deu um prejuízo assim, entre 5 a 6 mil reais só de peça. Sendo peça original mesmo, GM, tudo certinho como tem que ser. Até a ventoinha, tudo, ó, GM, tudo original. Nada de paralelo. Que o seguro é para isso mesmo, você botar peça assim. Mas às vezes o carro nem aceita, porque às vezes o custo das peças fica mais caro que o próprio carro. Às vezes aí é onde o seguro, às vezes faz um acordo, dá metade do dinheiro, ou fica com o carro, dá o valor. Aí a seguradora que vê com vocês no caso. Mas se vocês tiverem condição de poder colocar um carro no seguro, é a melhor coisa, porque nessas horas salva bastante a situação. Fica essa dica para vocês aí. Valeu! Agora qual que é a moda? Estão roubando muito o emblema dos Volkswagen, porque aquele emblema não é só um emblema na frente, aquilo é um sistema ADAS que controla toda essa questão. Sério? É, do cruise control, que é o piloto automático, manutenção, assistência de faixa, é tudo naquele emblema. Esse é o sistema ADAS do veículo, que tem toda essa tecnologia embarcada. O cara rouba aquilo. Estão roubando muito. E é caro. Pô, acho que é 18 pau, alguma coisa assim. Pra trocar. O cara tem seguro. Dependendo da franquia, o cara vai acionar. Né? Ó, roubaram isso aqui, causaram um dano aqui. Subir, então, aí já vai começar a subir. Então tem isso também. Tem carros que são muito visados, né, pra roubo. Os populares hoje em dia, vacilou, o cara rouba golzinho. Porque é peça. É peça e também porque, olha só que interessante, o cara rouba, manda pra fora, rouba pra fazer clonagem. E porque também esse tipo de nicho, isso é interessante, do carro popular mesmo, não existe mais. Aquela questão do carro que a gente comprava, lembra? Aí esse é completo menos ar. Não existe. Esse era o carro popular. Corsa, né? Uma Corsinha. Manivelinha aqui no vidro, aquela direção dura pra caramba. Hoje em dia não existe. O carro é direção elétrica, carro tem airbag, tem sistema de ABS. Não tem carro, você não consegue comprar um carro zero que não tem ar-condicionado. Entendeu? Isso tudo encareceu demais ao ponto de a gente olhar pro mercado e falar, pô, o carro zero hoje em dia mais barato do Brasil é um Kwid de 67 mil reais. Não é barato. É caro. E o carro é ruim. É um carro que tem um nicho específico de frota mesmo. Eu acho que quem compra é essas empresas de telefonia celular.